Graças a Deus, meus queridos. Eu, quando fui chamado para essa missão de falar do amor do Evangelho, a qual não foi uma escolha minha, mas foi uma escolha do próprio Cristo, né? Então, não vim aqui para pregar, falar coisas minhas, falar de uma religião, falar de coisas que não convém, que você tem que ganhar um carro, que fulano teve um carro, então você tem que buscar, pagar uma promessa para chegar ao nível dele ali também. Não é um jogo. A minha missão é falar do Evangelho, aquilo que Cristo quis que eu falasse. Apresentar sobre ele e falar que ele vai voltar. Essa foi a missão que foi dada, que Jesus Cristo quis que eu falasse. Então, há um tempo atrás, em 2019, no fim da pandemia, né? Aonde eu fui contemplado na minha casa, minha esposa estava na igreja, um dia de domingo, aonde já tinha passado por alguns sonhos e visões, né? E um dia o Espírito Santo me apresentou uma pessoa que já faleceu. Ele nasceu em 1925 e morreu em 1967, mais ou menos. Para mim foi um dos profetas aqui pelos gentios, que foi Brana, né? Então o Espírito Santo não tinha visto falar, não conhecia suas mensagens, não conhecia nada sobre ele. Mas o Espírito Santo mandou que eu pegasse o celular e me direcionasse até o celular e fosse no YouTube. E quando chegou lá, ele me direcionava quem ele queria me apresentar. E naquele momento que eu atendi a voz do Espírito Santo, peguei o meu celular, simplesmente, e fui no YouTube e fui procurando. Quando cheguei, tinha um vídeo escuro com uma manchinha branca em cima, assim, como descendo, como fosse um míssil. Então, toca aí. É somente crer. Então fui ouvir a mensagem. Quando eu comecei a ouvir a mensagem, já comecei, né? Me deu uma crise de choro e eu fiquei sem entender o que o Espírito Santo queria. Então ele queria que eu falasse sobre a mensagem a qual Brana pregou, né? Então hoje eu não quero pregar facilidade. O pouco que eu sei, que aprendi de Deus, que estou aprendendo, eu não vou pregar facilidade para ninguém, porque o meu foco é te ver indo para o céu. Então, e o meu foco é falar do amor de Deus e querer que um dia você participe do reino do céu também. Então, ouvi a mensagem de Brana e guardei até hoje, né? Assisto suas mensagens e algumas coisas que foram, né, passadas para que aquilo fosse real na minha vida e que aconteceu. Então foi coisas mesmo que Deus queria provar na minha vida, né? Então foi fato que nem o meu sogro tinha um problema de próstata e já estava no fim, igual o próprio, né, Deus, quando me deu a visão sobre, mostrou o Espírito Santo, me guiou sobre aquele vídeo de Brana. Então eu fiz o mesmo, né, que foi passado para Brana. Então fui lá, orei por ele, dormi na casa dele. A gente pensava que ele não acordaria naquela manhã, às 5 horas da manhã o Espírito Santo me despertou e vai lá e faça. E quando eu toquei a mão nele, orei poucas palavras, ele abriu que não a flor. Então confio na palavra de Deus e nunca parei de ouvir as mensagens de Brana, que são mensagens difíceis, mas uma mensagem que vai te fazer levar o reino do céu. Então a mensagem dele vai te fazer levar no reino do céu, porque ele não pregou facilidade. Ele ensinou como uma igreja chegar no céu. Qual é o foco de uma igreja chegar no céu? Então não é mensagem aleatória, né? Você criar uma situação, não. Para chegar no reino do céu, eu sei que o reino do céu é permitido para todos aqueles que
que invoca o nome do Senhor, qual está em Romanos capítulo 10, né? Você vai ler Romanos 10, então você vai saber, né? Mas tem uns que são provados, né, por Deus, que Deus quer aqueles que são provados, que sejam testados pela mão dele, né? Então esses é mais, como é que se diz? É mais chamado na rede. Quando Jesus, né, foi montar naquele jeguinho, a primeira coisa tinha aquele, foi passado por Davi, né, montar o seu cavalo, tinha uma rede, né, que o próprio Jesus usou, e ele aponta sempre aqueles que está na sua direção, que está no seu caminho, que pôs a mão no arado, ele tem que ter uma rede para ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. E isso não é conversa, não é balela, é ponto certo. Que Deus os abençoe.